Confrontei Lúcio, falei que sabia de tudo, inclusive o endereço do trabalho do Márcio e que ia lá contar a verdade pra ele, ou seja, barraqueiro. A gente brigou feio a ponto de eu dar um soco na cara dele, na cara do Lúcio, não do Márcio, do Lúcio, e quebrar o óculos que ele tava usando. E se fosse Prada? Saí batendo a porta do carro tão forte que ela quase Não, caiu. para tudo, para tudo. Você acha que só você tem ex-namorado maluco? Ex-namorado sem noção? Infelizmente, todo mundo tem um ex-namorado maluco. Triste pras pessoas, o que mais tem é gente doida por aí, mas bom pra gente, porque aí a gente tem conteúdo para mais um episódio do Piores Ex-Namorados do Mundo. Que eu amo. André Capovilla, senhor, você já foi o pior ex-namorado de alguém? Conta pra gente. Eu espero que não, né? Você já sabe como funciona, eu recebo a sua história de pior ex-namorado do mundo, você me manda em canalgaynet@gmail.com e aí eu leio aqui pro André, o André vai reagir em primeira mão a essa história. Que é o que eu mais amo fazer, né? Pois é. E eu acho tão bonitinho quando fala Gmail, acho lindo. Por quê? Porque só você fala Gmail. Por que você fala como? Gmail. Não, Gmail. Eu acho chique. Eu sou international. Ok. A minha pronúncia é britânica. Aham, vamos lá. Quero ouvir histórias, vamos começar. E aí depois você tem que votar em qual a história você achou pior. A gente vai ler sempre 3 histórias, você vai lá na área de posts e vota na pior. Vamos começar? Vamos começar. Conheci Bernardo pelo Instagram em 2019. Veja aí, gente, tá vendo? Dá pra conhecer boy em qualquer lugar. Ah, filho, a gente, ó, Dá pra se arranjar, vira. dá pra arranjar namorado em qualquer lugar. Eu arrumei isso aqui. Pois é. Depois de vários meses trocando mensagens e marcando encontros que sempre caíam por terra, o universo claramente achava que a gente não ia dar certo, mas a gente insistiu. A gente acabou se encontrando numa festa. Ficamos algumas vezes, mas aí ele se mudou para outro estado para fazer faculdade. No fim de 2020, ele voltou. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento curto e estava mal. Ele me deu apoio, a gente se aproximou e alguns meses depois eu o pedi em namoro na frente dos amigos. Ó, que Ai, que romântico. fofinho. Durante 4 anos de relacionamento, foi um relacionamento longo, gente, olha só. É recente, então. Recente, foi até agora, a 2024. história vem até 2025. Nossa. Prepara. 4 anos de relacionamento, não houve brigas nem discussões acaloradas, olha só. Qualquer divergência era tratada com muita conversa calma, parecia até comercial de margarina, mas com menos pão e mais sexo. Muito sexo, porque a química era excelente. Tô gostando desse rolê. Pois é, esse aqui escreveu bem, esse aqui foi cheio de metáforas, cheio de piadas. E era onde é que dá merda desse negócio? Calma, calma. Ocioso. Já é o próximo parágrafo, já começa. Ah. Mesmo assim, Bernardo tinha crises de ciúmes sem fundamento. Ixi, ele quenta. Dizia que eu iria traí-lo, me chamava de puto por causa do meu passado. A gente já sabe quando tem muito ciúme assim. Ó, já começou. Para evitar brigas, eu praticamente abandonei o Instagram. Adeus memes e vídeos de gatinhos. Ah, gatinhos. Aí eu quero falar, imagina, né? Se algum namorado falasse então, ou eu, ou vídeo de gatinho, eu ia escolher vídeo de gatinho. É claro, porque nessa relação aqui, quem manda? Os gatos. Os gatos. Ele tinha minha senha do Insta e entrou com a minha conta no celular dele. Gente, coisa de gente doida. Não pode. Isso não pode. Gente, isso não pode. Não pode. Individualidade é individualidade. Pelo amor de Deus, nunca. Além disso, eu sempre pegava ele mexendo no meu celular à noite como se fosse um agente secreto de novela mexicana. KGB. Picha. Não, eu adorei a referência, tipo assim, eu nunca vi novela mexicana. Ah. Tinha um agente secreto em Marimar? Qual o seu problema comigo? O quê? Não sabe respeitar uma mulher? Existe agente secreto em novela mexicana? Não sabemos. Existe algum segredo em novela mexicana? Claro que tem, pô. Não. A grande revelação, sou sua mãe, sou sua filha. Ok, mas um que não seja previsível. Somos irmãos. Meus amigos sempre diziam que esse ciúme exagerado era sinal claro de que ele me traía. De novo, né? Red flags. Quando eu comecei a ler esse e-mail, a primeira coisa que eu pensei é, surtado de ciúme assim, tá traindo. Mas enfim, não vamos adiantar a história. Mas eu confiava no que ele me dizia, ingenuidade nível hard. Ao longo de 2023, tive uma crise de depressão. Adiei o início de antidepressivo por quase um ano com medo de perder a libido, que realmente é uma questão séria. Ou seja, né? Relação assim, né? Se não meter, não funciona. Exatamente. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Pro Bernardo era, calma. Porra, Bernardo. Bernardo impunha um número mínimo de relações sexuais por semana para considerar que ainda éramos um casal. Parecia que a gente tinha uma meta de vendas amorosas. De arranque? Que isso? Fez cursinho de como fazer sexo com o Pablo Marçal? Se a gente não transasse, ele dizia que éramos apenas amigos.
Ou seja, você já percebe que é uma pessoa com uma ênfase muito, muito grande de que um relacionamento é baseado em sexo. E tem outra coisa aí, hein? É uma coisa de dominação sobre o outro. É muito problemático quando você para pra pensar que a pessoa abriu mão da própria saúde mental, do Tá tratamento, tudo errado. pra agradar o namorado que precisava transar muito. Sendo que depois a gente descobre que ele tá transando por aí. Ah, é? Claro. Nessa fase, deixei de sair, perdi condicionamento físico e ele passou a ir sozinho a festas. Proibir ele de ir sem mim aumentaria a pressão sobre o relacionamento, então preferi não impedir. Ele chegou a falar com a minha melhor amiga para que ela me motivasse a reagir. Spoiler, não funcionou. Ou seja, ainda quis pagar de bonzão, de bonzinho, de gente boa com o namorado, que tava preocupado, quando na verdade ele tava cagando pro moleque. Em agosto, ele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar numa cidade do interior do Pará, perto de Belém. Eu não quis me mudar, mas como era uma boa oportunidade e o salário dele ia aumentar, eu apoiei. Ele foi morar lá e a gente se via a cada 7 dias. Parecia um regime de visita íntima, mas sem a parte animada, né? Porque ele não tava transando. Ele é de Belém? Ele não me contou de onde é. Que- Ele é de uma capital, que eu não sei se é Belém ou não, ele não me contou. Porque se ele não for de Belém, o cara tá no interior do Pará, investiu nisso daí, hein? Eu acho que ele é de Belém. Ou de alguma outra cidade que seja próxima, enfim. Uns 3 meses depois, ele ficou frio. Ele estava diferente. E do nada, eu peguei gonorreia. Pois é, choque. Mas ele, digno como uma princesa da Disney, jurava que nunca tinha me traído. Ah, sim, sim. Pegou gonorreia Magicamente. magicamente, é. A fada da gonorreia foi lá e bateu a varinha na rola dele e fez assim: olha só, presentinho pra você. Em novembro, ele saiu desse trabalho. Me contou que o chefe tinha dito que ele só continuaria no cargo se começasse a namorar com ele. Como o Bernardo não aceitou, foi demitido. Ou, pelo menos, essa foi a história que ele me contou. No fim de dezembro de 2023, comecei a tratar a depressão com remédio. Olha lá, só agora começou a tratar. Melhorei rapidamente e planejava voltar à academia e retomar a vida. Estilo nova temporada, novo eu. Aqui a gente começa a virar uma novela mexicana, 2024. Meu Deus. No início de 2024, sofri um acidente que causou queimaduras em 45% do meu corpo. Caralho! Braço, perna, rosto e cabelos. Que foda. Fiquei 15 dias internado na aula de queimados na cidade dos meus pais. Bernardo veio até essa cidade, se hospedou na casa dos meus pais e ajudou nos cuidados durante a internação. Depois retornou à nossa cidade alegando não se sentir bem em casa porque, segundo ele, meus pais não gostavam dele. Trama digno de novela das 6. Voltei à capital no começo de fevereiro, usando roupas de proteção UV sobre as áreas queimadas. Caramba, Foi- cara. Sério isso, hein? Foi puxado. Em março, voltei ao meu trabalho, que também é uma cidade próxima, então eu dependia muito do carro para ir e voltar. Não só pela distância, mas também porque eu tinha de evitar expor minha pele ao sol. Ok. Mesmo assim, Bernardo queria ficar com o carro. Foi uma grande briga. Que cuzão, velho! Cusão. Um grande cuzão. Foi uma grande briga, não cedi e o carro ficou. Caralho, velho. Porra, é o mínimo. Daqui a pouco a gente vai entender que Bernardo, filha da puta, velho. esse mês todo foi especialmente difícil. Eu não conseguia me olhar no espelho nem sair de casa. Só voltei ao trabalho porque era necessário, mas não me sentia à vontade. Minha autoestima sempre foi baixa e após o acidente piorou de vez. Imagino. Em uma das muitas conversas onde ele cobrava mudanças e que eu me abrisse, dessa vez eu me abri mesmo, derramei tudo. Pareciam casos de família. Esse aqui, Amor! esse aqui assisti muita TV, né? Porque já foi. Não, já esse gosta do SBT, fio. Ah, é verdade. Esse aí, fio, deixa eu perguntar, será que ele vem de Jequiti? Será que ele é um consultor Jequiti? Casos de família, novela das Pois 6, é. novela mexicana. Daqui a pouco ele vai ter. Vai jogar torta na cara no Passo e Repassa. Daqui a pouco vira Aqui Agora. Aqui Agora era um programa de jornalismo cão, tipo da Atena atual, mas 30 anos atrás. Eu amava, meu avô amava, tinha um homem de sapato branco, era maravilhoso. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Você sabe que o SBT tá tentando trabalhar pra voltar o Aqui Agora. Ah, mas não tem homem de sapato branco, não tem Gil Gomes. Vai substituir. Não tem o Feliz, Piriri Pororó. Não tem Cristina Rocha. E nós voltamos amanhã às 6h15. Uma boa noite pra você e até amanhã. Eu até chorei. E olha que eu sou a pessoa mais difícil do mundo de chorar, né? Criado naquele esquema homem não chora. A reação dele... Qual foi a reação dele? Eu não sei, eu tô com ranço desse cara, que eu já tô, não sei, eu desfoquei desse filho da puta. A reação dele foi nada. Ficou calado, simplesmente levantou e foi embora como se eu tivesse recitado uma lista de compras. No mês seguinte, após outra briga, ele terminou comigo. Bernardo queria que a gente continuasse amigos. Insistiu para que, quando eu fosse para a capital, ficasse na casa da mãe dele para não ter gastos. Concordei com uma condição. Pedi que, quando eu estivesse lá, ele não levasse nenhum cara para lá. Um pedido simples, né? Ou seja, o Bernardão aí, legalzão, bonitão, pegou a ex-namorada, botou na caixinha, o dia que tivesse lá a fim de alguma coisa,
batia na caixinha, abria, ô, me ajuda aí. Meio que isso, né? Terminou o namoro, mas queria ter o apoio emocional. Eu tô moleque em stand-by. Meio que isso. Filha da puta. No primeiro fim de semana em que eu precisei buscar algumas coisas na casa da mãe dele, perguntei se poderia ficar lá. Eita! Os gatos brigaram. Ei, Sem brigar, sem brigar. Pera aí. nossa, mano, o bicho tá pegando aqui. Vamos interceder. Sem brigar. Dá pra lá? Sem brigar, sem brigar. Sem brigar, Nossa, gente. sem brigar. Não comida, comida. Mais comida? Assim eles sossegam. Gente. Voltando, né? Ele tinha pedido pra ficar na casa da mãe dele, conforme o convite, e aí o cara ficou cheio de perguntas, meio estranho, então eu sugeri ficar num hotel. Ele disse que era besteira e que eu devia parar com essas coisas. Aceitei me hospedar na casa da mãe dele. O que aconteceu? O que aconteceu? Que ele levou outro boy, com certeza, pra lá, né? E deve ter transado na frente dele, inclusive. Não. Ah. Dito e feito, ele foi a uma festa, voltou com outro homem. Fiquei com muita raiva, peguei minhas coisas, voltei pro interior e bloqueei os contatos dele. Calma que piora. E piora por quê? Qual é o motivo que piora as coisas no mundo? Quando tem separação. Tem cachorro? Que cachorro, André? Não sei, só penso em doguinho. Dinheiro. Dinheiro. Uma fortuna? Ele é herdeiro? Falei que vendia Jequiti, gente. Ganhava rios de dinheiro vendendo Jequiti. Quando rolou essa história do cara na mãe dele, a gente estava no meio de uma disputa judicial. A gente nunca oficializou uma união estável, mas advogados recomendaram redigir uma dissolução da união estável. Lembra que eles estavam 4, 5 anos juntos. A primeira proposta era que eu pagasse uma pensão mensal de R$2.000 até ele arrumar um emprego. Eu tô meio chocado com essa história, mas enfim. O cara foi um mega canalha e ainda ia ganhar R$2.000 por mês até arranjar um emprego. 2 contos? Ele queria 4.000 por um ano. Não aceitei. Depois ficou 4.000 por 6 meses e 2.500 por outros 6 meses ou até ele arrumar um emprego. Gente, se deu bem isso daí. Gente, R$4.000 por 6 meses, gente, que beleza. Mas que gay troqueira, hein? Troqueira, como é que ele convenceu? Só que aí, quando teve esse desaforo de ele levar o rapaz, eu recusei qualquer valor. Mas ele me ameaçou e acabamos achando uma solução indireta. 1.500 por mês, pagos pela mãe dele, por meio de um empréstimo em meu nome que ela tinha feito pro carro dele. Olha a loucura. 4 meses depois, a gente retomou o contato. Foi a pior decisão que eu poderia tomar. Não. Tá brincando, você já não jura. Eu já tô confuso. Assim, o cara é fã do SBT, vende Jequiti, foi fazer um empréstimo lá no Banco Pan-Americano pra pagar, pra dar o ex-marido, o carro, sei lá que porra que ele queria fazer. Ainda assim, retomou a conversa. A gente, quando ele fala lá no começo que ele tinha baixa autoestima, a gente começa a ver e entender aí esses comportamentos, porque assim, uma pessoa com alta autoestima não faria isso. Jamais. Já não aceitaria, nunca mais falava com esse cara, pelo amor de Deus. Foi a pior decisão que eu poderia tomar. Inclusive porque eu já estava saindo com outro cara, vamos chamá-lo de Guto. Bernardo conseguiu encontrar o Guto no Instagram, começou a mandar um monte de mensagem, o Guto ligou pra mim, foi uma confusão. Eita, Gente, pô, Bernardo. idiota. E isso porque o Bernardo não estava solteiro. Ele estava com outro cara, mas dizia estar indeciso, dizia que só precisava de um tempo para voltarmos o Bernardo e o João. Eu acabei tendo várias recaídas, muitas por insistência dele. Esse papo de insistência dele não conta, tá? Não me engalha não. Precisa de 2 pra transar. Mas, amigo, já falei isso um monte de vezes nesse quadro. Cara, tá com tesão. Em vez de pegar esse bando de Zé Ruela, bate uma, amigo. É rapidinho, 5 minutos você resolve. Aí você vai tomar um sorvete. Gente, lembra que o Bernardo estava te custando R$1.500 por Uma mês? fortuna, gente. Que fodinha cara do caramba. Garoto de programa mais caro do Eu mundo. também acho. Qualquer... Não. Eu sempre perguntava se ele tinha terminado com o cara e ele dizia que sim. Eu ainda o amava e passava pano para suas contradições. Como quem passa cera no chão para escorregar depois. Falei que ele escrevia bem? Amigo, você não passa... Ele gosta de metáforas, né? Gosta, ele é bom. Metáforas, analogias e tal, mas eu acho que ele não passava pano, não. Ele passava a língua no chão que o cara andava. Não é possível. Era muito pano, meu filho, era muito pano. Passava a língua e secava com a bunda. Entre agosto e novembro de 2024... Atenção. Transferi valores mensais de R$4.000 a R$5.000 para ajudá-lo com as contas. Eu falei, mas que conta é essa? Mas que conta é essa de R$5.000 para ajudar com conta? Em Belém? Provavelmente em Belém? Onde? R$5.000? Que conta é essa? Pagou os presentes de Natal É o que eu ia falar, na Prada a conta? É. Ele tinha um fiado Nossa. na Gucci. Eu tinha esperanças de uma reconciliação. Gente, como assim? Não. Eu posso ir embora? Eu planejava encerrar esses repasses em fevereiro de 2025. Eu ainda tinha uma necessidade meio que patológica de ajudar ele, de proteger ele e tinha a esperança de voltar. É insano isso. No fim de novembro, após uma festa, examinei o celular dele e descobri que, um mês antes de terminarmos,
ele já fazia encontros românticos e ia a motéis com o meu carro. Aí a gente descobriu as traições. Tanto tempo depois, ele já tinha terminado, quase voltou. Não, agora ele comprovou que ele foi corno. Nossa. Essa é a questão. Quando eu me queimei, menos de 2 meses depois, ele já estava me traindo. Eu lá, trabalhando sem condições e ele querendo me tirar o carro, certamente para encontrar o amante de um jeito mais fácil. Posso fazer um comentário? Pode. Amigo, olha aqui, ó. Não foi depois de 2 meses que tava queimado, não. Esse moleque te traiu a vida inteira. E você não percebeu. Ou fez de conta que não percebeu. O que ele tá dizendo é que assim, nem as queimaduras, nem o acidente fez o cara pensar 2 vezes, sabe? Mimi, você acha que ele tá preocupado com você? Quebrei o pau, ele confirmou as traições, pediu desculpas, lágrimas de crocodilo e tudo mais, e eu rejeitei qualquer possibilidade de retorno. Mesmo assim, de novo, ele insistiu em manter a amizade, mas vi que era uma amizade vazia. Ele nunca me convidava para as festas nem nada. Quando eu ia, aí ele lembrava que eu existia e ficava querendo cuidar de mim. Encerrei todo e qualquer contato em janeiro de 2025, ou seja, agora. Desde então, só trocamos mensagens estritamente profissionais quando inevitável, porque, para o meu azar, agora ele trabalha no mesmo município que eu. Esse aqui, Peraí. pagando um karma. Peraí. Mensagens profissionais? Então, vocês têm uma rede de vendedores de kit, é isso? Vocês trabalham na mesma coisa? O que eu Que entendi, porra de contato é esse? o que eu entendi é que os dois trabalham na área pública. Trabalham para alguma prefeitura, setores públicos, e aí um foi transferido. Tá. Você sabe que você pode pedir pra ser transferido pra não ter contato com essa pessoa. Você sabe disso, né? Eu tô chamando esse cara de Bernardo, o cara que traiu, passou IST e ainda exigiu uma pensão. Nossa, gente. Eu só tô Esse é truqueiro, esse é bom pra novela. pensando na varinha da fadinha na rola dele, assim, ó. Essa aqui é complexa, porque tem 4 pessoas, não, porque tem 4 pessoas. Suruba! Não é uma suruba, é só uma rotatória, então a gente tem que guardar nomes pra não se confundir. A gente vai chamar de novo o nosso autor da história de João, pra você não se perder. E esse daqui também muitos plot twists. Essa aqui surpreendente. Vai. Eu namorava um cara que a gente vai chamar de Jorge. João namorava Jorge. Mas o namoro não estava lá essas coisas porque Jorge, apesar de ser bonito e atencioso, tinha 2 empregos e não tinha tempo pra mim. Meu marido tem 2 empregos, 2! A gente se via pouquíssimos. Por muitas e muitas vezes era só uma vez por semana. Por 1 horinha só pra comer um lanche e tchau. Muitas vezes nem rolava beijo. Tadinho. Sexo era raro. Eu morria na punheta mesmo. Tá vendo esse aqui? Esse já é mais esperto. Não pagou 4 conto pra transar. Era muito pouco pra mim, sabe? No início eu achei que ia tirar de letra, mas depois de 5 anos eu vi que precisava de mais. Aguentou 5 anos aí. Porra. Eu não queria terminar por isso, mas eu me sentia muito sozinho. Pro Jorge era normal, pois ele estava trabalhando, mas aquilo estava me deixando extremamente carente. Certo dia, voltando da academia, um urso gostoso ficou apertando o pau pra mim e me chamando pra ir, pra ir num lugar escuro pra gente se pegar. Ai, será que foi na Academia Inteligentes? E vai ser citada. Smart Fit patrocina nós. Eu pensei bem, pensei. Eu queria, mas não queria, mas fui. Mamei e fui feliz. Ai, meu Deus do céu. KKKKK. O urso pediu o meu contato, mas disse que era pra eu não falar com ele à noite porque ele morava com a mãe e não era assumido. Dei meu telefone achando que ele nem ia retornar justamente por conta disso, mas pra minha surpresa, ele retornou. Olha. E aqui eu vou chamá-lo de Lúcio. O Lúcio é o nosso pior ex-namorado. Então, pera, vamos lá. Vamos focar aqui. João namorava com Jorge. Enquanto ainda namorava com Jorge, encontrou o Lúcio treinando na Academia Amarelinha. Exato. E aí fizeram uma pegação no vestiário e trocaram o telefone e até aí parou. Tá rolando. Terminou a história. Tá. A gente se encontrou inúmeras vezes e Lúcio era sempre um gentleman. Me buscava de carro em casa, me levava a lugares caros e toda aquela coisa de paixão. A interesseira. Interesseira, mais um golpista aqui. Mas ele queria me comer e não queria usar camisinha. Como eu também queria transar na pele, pedi para fazermos exames de IST. Muito bem. Muito bem. Fizemos, deu tudo certinho, transamos e ele me comeu. E como um bom versátil ativo que sou, eu também comi ele. Completo. Ficamos nisso por mais de 1 ano. Ou seja, 1 ano, João metendo galha no Jorge. Ele começou a frequentar a minha casa como amigo. Dava presentes para minha mãe e era sempre muito atencioso. Ao contrário do Jorge, que era muito atencioso também, mas não tinha tempo. Lúcio passou o Natal comigo, a Páscoa. Ele realmente estava suprindo a minha carência, a ponto de eu evitar me encontrar com o Jorge e colocar o Lúcio como titular. Olha, Tava fazendo uma substituição sem o Jorge saber. por que não faz um trisal? Porque o Jorge não ia aparecer no trisal, né? Eu já estava completamente apaixonado. Não, gente, já está apaixonado. Pô, Família amigo, do cara. termina com o Jorge, começa uma história nova, seja honesto. Por que as pessoas complicam o que é fácil? Passados 1 ano e meio, a gente já estava até de aliança.
com promessa de morar juntos e tal. E eu sempre pensando num jeito de como ia terminar com o Jorge. Amigo, Gente, 1 ano e meio, você queria o quê? Escrever no céu? Contratar aqueles aviões de fumaça e escrever no céu? Jorge, pera. estou com outro, É. beijos. Se João está com Jorge oficialmente, porém, na prática, está com Lúcio e já usa até aliança, será que Jorge não é um amigo imaginário de João? Plot Por quê, twist. gente? Jorge estava morto o tempo inteiro. Eu ia amar. Marcel, te enganei. Jorge nunca existiu. Num belo dia, estávamos no carro do Lúcio indo pra algum lugar. Eu, como sempre, estava jogando no celular. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem faz isso? A pessoa... Enquanto você dirige. Quem me deixa puto fazendo isso? Quem? 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 Quem será? O Tapioca? Não sabemos. O Nutella? Tá? Jamais saberemos, é um grande mistério. Ele parou no sinal de trânsito e foi responder alguém no WhatsApp. Infração média, 4 pontos. Mas, sem querer, de relance, eu olhei a tela e vi que o nome do contato era Oh! Amor. Ai, achei que... Você achou que era o quê? Você achou que era Jorge? Imagina se fosse Jorge, que grande reviravolta. Será que a foto do WhatsApp do Jorge é uma fantasminha? É o Gasparzinho. Aquilo me impactou demais. Sei que eu não tinha moral pra falar de ninguém, que bom que você sabia, né? Ainda bem que você tem noção, né? Mas na hora eu fiquei muito triste e confrontei ele. Ele desconversou, falou que Amor era a mãe que morava com ele, mas não mostrou nada e ficou por isso mesmo. Complexo de Édipo, a pessoa. Amor é a mamãe. Pois é, a gente já tá no episódio 6 do Piores Ex-Namorados do Mundo. A gente já sabe o que isso significa. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E usando as minhas skills de CSI Miami, vendo cada postagem do Insta, analisando cada curtida, cada comentário, achei um Insta em específico de um rapaz que eu vou chamar de Márcio. Sim, peraí. Então vamos lá. Vamos fechar o ciclo. João amava Jorge, mas transava com Lúcio e de repente apareceu o Márcio que pode ser o affair de Lúcio. Pois é. Sabe uma coisa que me surpreende na história toda? Como é que essas pessoas têm tempo pra ficar investigando a porra do Instagram do outro? Não trabalha? Não tem academia pra fazer a louça pra lavar? Atenção, vamos entregar o plot twist. Márcio era a mãe, a suposta mãe. Lúcio era casadíssimo com o Márcio, era com ele que ele morava e por isso que eu não podia ligar de noite. Você falou que Márcio era mãe, já tava achando que era incesto, já faz... Deu um bug na minha cabeça, tá em azul de novo. O Lúcio inventou que ele morava com a mãe. Mas na verdade ele era casado. E aí, nossa, que rolê. Imagina, pessoal, presta atenção. João falou que tinha aliança com Lúcio. Pensa o rolê de ficar tirando e pondo essa aliança, guardando, escondendo sem perder. Quando a gente casou, tipo, 1 mês e meio depois, eu achei que eu tinha perdido a aliança na academia. Eu quase entrei em pânico, quase eu surtei. Não porque Marcelo ia ficar bravo, porque custa caro. Aí você imagina Lúcio todo dia chegando em casa, tirando a aliança, aí sai de casa, coloca a aliança. Enfia onde isso? Bom, o outro plot twist que eu gosto ainda mais é que João ficou amigo de Márcio. Eu acabei descobrindo que o Márcio era bem fofinho, tinha muitas coisas em comum comigo, como signo, religião e etc. Porém, dava pra ver que ele era meio depressivo e faltava um molho. O molho que eu tinha, kkkk. Primeiro, não gostei muito, não. Achei que ele tá se achando demais. Segundo, tá dizendo que o menino não tinha borogodó, é isso? Não tinha borogodó. Então ele é o fodão porque ele já pegava 2 e agora quer pegar 3. Não, era só porque ele ficou com dó do Márcio mesmo, ele se compadeceu, você vai ver. Confrontei Lúcio, falei que sabia de tudo, inclusive o endereço do trabalho do Márcio e que ia lá contar a verdade pra ele, ou seja, barraqueiro. A gente brigou feio a ponto de eu dar um soco na cara dele, na cara do Lúcio, não do Márcio, do Lúcio, e quebrar o óculos que ele tava usando. E se fosse Prada? Saí batendo a porta do carro tão forte que ela quase caiu. Para tudo. Dessa vez eu não vou dar moral pro nosso seguidor. Pelo amor de Deus. Você traiu seu namorado, fez chantagem com o amante e ainda praticou violência, você tem que ir pra cadeia, amigo. Aqui a gente não passa pano pra seguidor que faz coisa errada. Calma que a gente vai chegar lá. Eu tô ficando nervoso, a gente vai chegar lá. E sim, eu fui no trabalho do Márcio. Vai se fuder. Expus tudo. Mostrei fotos, falei de datas festivas, mostrei a aliança. Eu chorando, nós dois tínhamos sido enganados. E o Márcio ficou pleníssimo. Chegou até a me consolar, falando que eu era bonito, jovem e não precisava daquilo. O Márcio foi a única pessoa sensata nessa história é o Márcio. Você tá vendo porque eu acho que Jorge é um fantasminha camarada? Porque assim, cadê esse moleque? Eu perguntei pra ele por e-mail, falei, gente, mas o Jorge, 1 ano e meio, o Jorge não tava sabendo de nada, não desconfiou de nada. E ele falou que era isso, ele viu o Jorge muito pouco. E não tinha como desconfiar. E quando ele começou a se envolver muito com o Lúcio,
ele meio que começou a colocar o Jorge na geladeira, não queria encontrar o Jorge. Mas por que não resolve? Era um namoro, exato, eu não entendo. Isso é um namoro que você não vê a pessoa, então termina o namoro, porra. Mas enfim, o Márcio me adicionou no Zap, pois a gente ia trocar mais figurinhas sobre o Lúcio. Não existe. Eu chorando horrores, fui embora, mas eu não sei se ele acreditou. Eu acho que ele estava tão apaixonado pelo Lúcio que logo à noite ele simplesmente me bloqueou. Nos dias seguintes, Lúcio passava por mim na rua e ria, com um sorriso de vitória. Gente, é muita novela. Gente, É muita novela. É um prato que se come frio, né? Eu me afundei em depressão. Saí do meu trabalho na qual eu estava há 8 anos, comecei a tomar remédio psiquiátrico e desenvolvi vários gatilhos. Ou seja, foi foda pro João, assim, Olha. porque ele descobrir que tinha sido traído afetou ele gravemente. Mas assim, ele nem pensa que ele estava traindo também. Mas Se eu falar o que eu penso agora, eu vou ser cancelado. pra piorar, quando desabafei sobre o Lúcio pra um amigo meu, ele me contou que o Lúcio era a figurinha conhecida, era o rei da Smart Fit. Pegava geral. Nesse ano que passou, ele traiu eu e o Márcio com um monte de gente. Fui até fazer exames novamente pra ver se tinha acontecido alguma coisa comigo e felizmente não tinha. E deixei essa história de lado. Que bom, né? Calma que não acabou ainda. Não acabou ainda. Tá bom. O Lúcio ali arrasando na Smart Fit. Pouco tempo depois, com a onda de influenciadores mais 18, estava rodando pelo Twitter quando vi a foto de um pau e reconheci. Era o pau do Lúcio. Eu amo. Reconheceu o pau pela foto. Vamos lá, é privacy ou é OnlyFans? Não, era no Twitter. Era no Twitter, mais 18. Nossa, nem ganhava dinheiro com o amigo. Sei lá, né? Era renda. Ele tinha uma conta anônima sem mostrar o rosto, mas eu reconheceria aquela rola em qualquer lugar. E ele tava lá, transando com geral e sem camisinha. E no perfil ainda dizia que ele era casado. Fiz um textão enorme pra avisar o Márcio. Como eu estava bloqueado, mandei pra um amigo meu mandar pra ele. O Márcio respondeu, agradeceu e disse que graças a Deus já não estava mais com o Lúcio e estava num relacionamento de verdade agora. Sabe o que eu acho curioso? O cara vai se dar o trabalho de avisar o outro. Não é problema seu, queridinho. Você quer fazer isso só pra se vingar do seu amante. Então não é problema seu. Cuida da sua vida, moleque. É uma boa análise, Assume que você foi babaca, agiu como um babaca e foi feito de babaca e segue a sua vida. Se o Lúcio dizia que ele era casado no Twitter, mas não estava mais com o Márcio, é bem possível que ele já estivesse com outro cara e também já estava traindo ele. Na época, depois de toda essa confusão, eu fiquei com a consciência pesada demais e conversei e expus tudo pro Jorge. Voltamos pro Jorge. Tava lá o fantasminha camarada. Ele ficou muito triste, mas disse que me perdoaria. Gente do céu. Porém, eu já não estava mais na vibe, sabe? Eu tinha me apaixonado por outros, então decidimos terminar amigavelmente. Assim, Jorge, um santo. Corno e santo. Não, a minha pergunta é assim, alguma vez isso começou pra terminar? Pois é, né, cara? Gente, juro. Por que as pessoas aceitam? Eu estou num relacionamento que eu vejo a pessoa uma vez por semana, a gente nem se beija, mas eu tô namorando. Eu entendo que no final de tudo o erro foi meu, eu fui um FDP, mas em minha defesa eu não traí por trair, como muita gente faz. Eu só estava carente. Ainda assim é um erro, eu entendo. Pelo menos ele fez um meia-culpa aqui. Minha culpa é meu cu, né? Mas no final eu tomei um sacode da vida, risos. Um ano depois de terminar com o Jorge, conheci o amor da minha vida. Espero que você não esteja traindo o amor da sua vida. Eu vou dizer agora que vai ter mais um plot twist, que é o seguinte. Ah, não. Eu vou colocar todo mundo como pior ex-namorado nessa história. Exato. O Lúcio e o João. Tá. Lúcio e João, a gente vai chamar essa história de Lúcio e João. Quem com corno fere, com corno será ferido. Muito bom, muito boa análise. Lembra que eu fiz um vídeo sobre Angola algumas semanas atrás? Pois é, sobre ser gay em Angola. E agora, nós temos um ex-namorado de Angola. Olha, nossa primeira história internacional. Olá, Maciel e André. Adorei. Maciel. Mas ó, o porteiro aqui do prédio chama Marcelo de Maciel. Tenho 24 anos e sou de Angola. Daqui eu acompanho sempre o vosso canal, que me ajuda muito a lidar com diversas situações difíceis. É bonitinho o português de Portugal, né? Infelizmente, no meu país, a homossexualidade ainda é um tabu enorme, mas nós vamos vivendo assim mesmo. A gente sabe que as coisas lá são bem difíceis. Em 2023, eu havia terminado um relacionamento com um cara depois que descobri que ele comentava com os amigos dele sobre o meu jeito de falar, questionando se eu era realmente ativo ou não. Ou seja, aquela velha história de que ativo tem que ser de um jeito Ai, gente, que saco. específico. Fiquei muito chateado. Pra mim, ser gay é ser gay. Eu não posso fingir estereótipos. Muito bem. Vamos chamar esse autor aqui de João. João não, que vai confundir a gente. Vamos chamar Chama ele de Manuel? Manuel. Esse aqui é o Manuel que tá mandando a mensagem pra gente. Muito bem, Manuel. Nesse momento triste, conheci o Ricardo pelo Facebook. Ele tinha 34 anos e o fato dele ser 10 anos mais velho foi o gatilho que eu precisava para confiar novamente em alguém. Achou aqui, se confundiu o erro de principiante de que gente mais velha é mais madura. Gente, guarda uma coisa na cabeça de vocês. Gente escrota
É escrota com 20, é escrota com 30, é escrota com 80. Trocamos algumas mensagens. Ele era filho de um inglês com uma angolana. Ele morava na Inglaterra, mas falou que voltaria para Angola para passar férias e queria me conhecer. Eu fiquei com o pé atrás, mas como eu só queria alguém para me livrar da dor, eu aceitei. Marcamos o encontro. E os dias se passaram sem nenhuma mensagem dele. Ele ficava online, postava coisas no story, mas não falava comigo. Quando chegou o dia marcado, ele me ligou loucamente em todas as minhas redes sociais. Foi uma surpresa, eu nem achava que ia acontecer mais. Eu estava dormindo e acordei assustado pela quantidade de mensagens. Mas conversamos, fui no hotel dele e ele nem desceu para me cumprimentar. Talvez com medo das pessoas notarem. Pera, a pessoa, vamos lá, some, aí volta loucamente, mandando, sei lá, sinal de fumaça, no correio. E aí a hora que o cara vai encontrar ele, o cara nem desce? Como é isso? André, lembrando que em Angola... Não, ok, mas assim, bom, eu tô correndo a história, vai saber como eles se encontraram? Então, o que eu entendi aqui é uma pessoa... Pode ter justificativa pelo comportamento que a gente vai entender no contexto geral da história, mas eu também entendi que eles têm medo de serem reconhecidos como gays publicamente, então ele não ia cumprimentar o cara em público. Vem aqui e sobe no meu quarto. Ah, tá, então ele deixou subir no quarto. Sim. Ah, bom, achei que, sei lá, o cara tinha... Tá vendo? Você me cortou antes de eu continuar a história. Ah, Marcel, eu tava com... Você faz isso o tempo inteiro comigo? Subi para o quarto, fizemos sexo e ele até me deu um presente. Foi todo carinhoso. Me pediu em namoro e eu pensei, por que não aceitar? Foi um dia tão bom, dormi no quarto dele, fizemos planos e ele até prometeu que me levaria para a Inglaterra morar com ele. E assim foram os próximos meses. A gente namorou por 1 ano, mas nos vimos apenas 5 vezes. Mas quando ele ia embora, era sempre do mesmo jeito que antes. Ficava online, mas nunca falava comigo. Ou seja, era um namoro que só existia durante, sei lá, 2 ou 3 dias em Angola. Quando o cara ia pra Angola, ele era namorado, mas aí depois ele sumia. Não falava, não conversava. Mas esse inteirinho não tinha contato. Não tinha contato. Que loucura! De novo, tá me lembrando que é a história de João com Jorge. Que é aquilo, um namoro que só existia nominalmente. Não, mas aí parece que o Ricardo, o Richard, ele de fato existia. Existia e pelo menos transava. Não, o João também existia. A gente brinca que é o Gasparzinho, mas ele existia. E eles transavam, que é importante, porque, né, o João e o Jorge não transavam. Eu comecei a me sentir muito mal, me sentir usado. Claro. Como se eu vendesse um produto e ele era o cliente. Numa das visitas dele, decidi contar tudo. Reclamei da falta de atenção e como eu me sentia com esse comportamento. Gostei. Muito bem, Manuel. Acho justo. Ele debochou de mim. Falou que eu parecia uma mulher com TPM, falou que eu era mimado e infantil, foi uma grande briga. Ricardo, um grande filho da puta. Richard, escroto. Comecei a pensar que ele estava certo. Me senti culpado e comecei a chorar no meio da briga. Coitado. Tadinho do Manuel. Ele me abraçou, me beijou e me perguntou se, durante o período que ele ficava fora, eu fazia sexo com outras pessoas. Olha que lazarento. Além de humilhar o cara, Manipular o cara, ainda tá questionando a idoneidade. Então agora eu vou te surpreender. Eu respondi que óbvio que não e ele disse, que pena, seria mais atraente se o fizesses. Ele queria que ele pulasse a cerca. Então fala. Exato. Combina, amigo. Conversa, combina. Manuel, podia dar, né? Podia ficar mais tranquilo, ter lá, satisfazer as coisas, entender como é que é essa relação, mas as pessoas não sabem conversar. Então, claramente o Ricardo curtia a ideia de ouvir que o namorado... E que não tem nenhum problema nisso, viu, gente? Que o namorado pegava outros caras, ele queria um relacionamento aberto e ele se excitava com isso. Eu gritei, o quê? E perguntei se ele dormia com outras pessoas e ele falou que sim. Eu fiquei louco, terminei tudo e fui embora. O Manuel é um homem tradicional. Ele quer um namoro monogâmico sem se... Mas assim, eu acho que a grande questão aí, de novo, é falta de conversa, né? Não discutiu, não tratou, e aí quando chega a informação, vem o quê? Não, até porque de fato não tinha conversa, né? Você estava morando longe e não conversava online e não tinha conversa nenhuma, nem o básico tinha. Depois de 1 semana, Ricardo mandou mensagem dizendo que estava arrependido. Não acreditei e não respondi. Manuel arrasando. Ele ficou mandando vídeo dele se masturbando e pedindo para eu fazer vídeos colocando qualquer coisa no meu... Pois é, o Ricardo é uma pessoa doida. Eu comecei a sentir nojo dele e falei pra ele parar. Quando eu respondi pra ele desse jeito, ele mudou o tom. Ele me disse que seria capaz de transar com os meus amigos, minhas amigas e até a minha irmã só pra me atingir. Ricardo era um psicopata. Sim, era um psicopata, um cara horrível. Mas assim, né, Manuel? Tem aí algumas dezenas de milhares de quilômetros entre vocês. Era só bloquear ele. É a próxima frase. Eu falei que ele era louco e bloqueei ele. Ele ficou puto da vida e começou a puxar papo com os meus amigos pra falar mal de mim. E aí veio o golpe mais baixo. Um dia, um amigo meu me mandou alguns arquivos perguntando: é você? Quando abri,
eram fotos íntimas minhas nos hotéis onde eu me encontrava com o Ricardo. Eu fiquei tão chocado que eu não sabia o que fazer. Caralho. Já é foda você ter isso aqui. Imagina, eu tô imaginando o que passou na cabeça dele se isso, na realidade que ele vive, fosse divulgado ou propagado pelas. Foi. Perguntei como ele havia conseguido essas fotos. Um outro conhecido dele tinha recebido num grupo de WhatsApp que compartilha fotos mais 18. O Ricardo tinha jogado lá. Eu só sabia chorar. As fotos se espalharam rapidamente. Depois descobri que o próprio Ricardo estava mandando para os meus amigos como uma forma de passar cantada neles e tentar encontrá-los quando viesse para cá, como ele havia ameaçado fazer. E esses amigos começaram a me mandar mensagens preocupados. Alguns até achavam que eu estava me prostituindo. No vídeo de Angola eu falei, Fala muito isso, eu né? contei isso. 2 pessoas contaram que para muitos homens gays assumidos em Angola, o único caminho É a prostituição. para uma estabilidade financeira é a Sabe o que é prostituição. o mais foda nisso? Porque eu imagino como que o Manuel se sentiu sabendo que isso é um crime. Talvez na Angola também seja um crime. Mas como é que ele vai na polícia e vai Você tá prevendo tudo da história, hoje você está muito mais... Não, é que talvez, mas assim, como é que ele vai reportar? Porque a gente sabe, né, a gente acompanhou as histórias do pessoal de Angola, e como é que ele vai reportar isso pra polícia e como ele vai ser tratado quando ele for fazer isso? Sim. Nessa época, eu estava a terminar a faculdade e até alguns colegas viram essas fotos. Eu fiquei muito mal, eu me senti sujo, traído, com medo das Claro. pessoas, medo de sair de casa para ir comprar alguma coisa, eu não sabia o que fazer. Isso é um relato bastante comum de mulheres que também sofrem isso, que chama revenge porn. Revenge porn é quando um ex-namorado vaza fotos íntimas, vaza vídeos transando, enfim. E isso de se sentir sujo, de se sentir traído, sentir que a culpa é sua, você que não deveria ter feito isso, enfim. E ele nem sabia, ele nem autorizou que ele fosse gravado, ele nunca soube que tinha câmera no hotel. Então assim, o Ricardo fez tudo de caso pensado. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha como me defender. Aqui em Angola não existem leis sobre esse tipo de crime. Criei coragem e contei para um amigo que é policial. E ele teve que ameaçar o Ricardo para só assim ele parar. É meio que uma olho por olho, dente por dente, né, cara? É assim, é uma loucura isso. Porque, de novo, você não tem os Você- recursos jurídicos oficiais para poder resolver a questão. Então você tem que resolver... Não dá pra criticar Manuel, porque ele jogou com as armas que ele tinha. Sim, claro. Né? Mas isso- Puta, que legal. E que bom, de certa forma, que ele tinha alguém que pudesse atuar pra dar um basta nisso, nesse filho da puta desse Richard aí escroto. Eu tive que mudar de cidade, faço terapia até hoje, mas graças a Deus me livrei dele. A gente tá chamando esse caso de Ricardo, o filho da puta que fez fotos íntimas do namorado e espalhou online. Isso é muito sério e se alguém estiver vendo esse vídeo e já passou por isso ou passar por isso, esse é o caminho. Tem que denunciar. Tem que denunciar, tem que buscar apoio, por mais difícil que seja, por mais constrangedor que possa ser, isso não pode passar impune, cara. Bom, vamos aqui recapitular então quem são as 3 histórias de hoje que você vai poder votar na área de posts aqui do YouTube. A nossa primeira história foi Bernardo, o cara que traiu, passou IST e ainda exigiu pensão. Depois a gente teve Lúcio e João, quem com corno fere, com corno será ferido. E agora a gente teve Ricardo, o filho da puta que fez fotos íntimas do namorado e espalhou online. Dê seu voto, compartilhe esse vídeo, acompanhe a gente, segue a gente nas redes sociais, @MarceloNadali, @canal Gay Nerd, quem quiser falar comigo, @André Capovilla, mande suas mensagens lá no Instagram, a gente sempre responde todo mundo. E é isso, e mandem suas histórias de piores ex-namorados, canalgaynerd@gmail.com. Gmail. Gmail. Ai, fofo. Dá um beijinho, dá.